Você acha que conhece as maiores estrelas de Hollywood? Pense novamente, porque por trás dos tapetes vermelhos, contratos milionários e fãs gritando, há um rumor sombrio que simplesmente não morre. Dizem que as celebridades mais poderosas do mundo não apenas trabalharam duro, elas tiveram a ajuda de uma sociedade secreta, puxando as cordas nos bastidores. Quem realmente está no comando no mundo do entretenimento? Seus ícones favoritos fazem parte do chamado Illuminati? Fique por aqui, porque a verdade por trás da cortina é mais estranha do que você imagina. Walt Disney. O nome de Walt Disney é praticamente sinônimo de cultura pop americana. Mas, por trás da imagem amigável para a família, teóricos da conspiração sempre sentiram algo muito mais estranho. As ligações de Disney com a maçonaria, os rumores sobre o Clube 33, o lounge ultra exclusivo dentro da Disneyland e a prevalência de símbolos ocultos em seus filmes inspiraram gerações de especulações sobre os Illuminati. Detetives da internet dissecam o icônico castelo, alegando que está cheio de formas esotéricas, enquanto outros apontam para o infame olho que tudo vê sutilmente embutido em desenhos animados clássicos. Os rumores mais selvagens, que a Disneyland é um campo de treinamento para a próxima geração da elite. Disney nunca abordou esses rumores diretamente, mas seu sigilo meticuloso e gosto por detalhes codificados apenas alimentaram o fogo. Walt Disney era um gênio da cultura pop que amava o mistério ou o grande arquiteto de uma ordem oculta. De qualquer forma, seu legado está para sempre entrelaçado em histórias de apertos de mãos secretos e acordos de bastidores, tornando-o o avô dos rumores de Illuminati em Hollywood. Marilyn Monroe. A estrela de Marilyn Monroe brilhou tão intensamente e desapareceu de forma tão misteriosa que seu nome se tornou um código para os segredos mais sombrios de Hollywood. Sua transformação de Norma Jean para a loira mais famosa do mundo foi guiada por homens poderosos, mas após sua morte trágica e suspeita, a fábrica de boatos entrou em alta velocidade. Teóricos da conspiração afirmam que Monroe estava presa entre forças poderosas, políticos, estúdios e, sim, sociedades secretas. Seus supostos vínculos com os Kennedys e rumores de programação de controle mental inspiraram décadas de especulação de que ela era uma marionete da elite de Hollywood, ou até mesmo um sacrifício Illuminati. Mesmo agora, cada nova entrada de diário lançada, fotografia perdida ou documentário é dissecado em busca de pistas, se ela foi uma vítima, uma insider ou apenas o enigma definitivo de Hollywood. Marilyn Monroe continua sendo um ícone no centro das lendas mais persistentes sobre os Illuminati. Frank Sinatra. Frank Sinatra era mais do que um cantor. Ele era um influente, um insider de Hollywood, e o homem que todo político queria ter na descagem rápida. Não é surpresa, então, que All Blue Eyes se tornou um assunto favorito dos rumores de sociedades secretas. As festas noturnas do Rat Pack eram lendárias por sua exclusividade, com sussurros de acordos feitos em salas cheias de fumaça. As supostas conexões de Sinatra, tanto com o crime organizado quanto com dinastias políticas como os Kennedys, faziam-no parecer, para os teóricos da conspiração, um verdadeiro homem por trás das cortinas. O simbolismo oculto nas imagens do Rat Pack e as letras enigmáticas apenas alimentaram a especulação. Será que Sinatra realmente convivia com elites sombrias ou era apenas o influenciador original? De qualquer forma, ele deixou para trás uma lenda que faz as histórias dos Illuminati parecerem apenas mais um mito à luz da lua: Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. usava muitos chapéus. Cantor, dançarino, ator e, por um tempo, suposto membro de uma sociedade secreta. Sua amizade com Frank Sinatra deu-lhe acesso aos círculos mais exclusivos de Hollywood, mas foi sua aberta flertação com a Igreja de Satanás que incendiou os rumores. Davis até participou de missas negras satânicas e foi fotografado com Anton LaVey, tornando-se instantaneamente material de tabloide para todas as teorias ocultas e de Illuminati em circulação. Adicione sua marca única de misticismo do showbiz, completa com joias enigmáticas e escapadas misteriosas à noite. E você tem uma estrela que parecia gostar de brincar com os rumores. Sammy Davis Jr. era um verdadeiro crente, um mestre do show ou apenas um fã de viver no limite? Para os teóricos da conspiração, ele é o coringa do Rat Pack, aquele que ousou dançar com a escuridão e piscou para a plateia enquanto fazia isso. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield não era apenas uma loira explosiva. Ela era a rainha do choque original de Hollywood. Sua amizade com Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã, e sua presença regular em festas com temas ocultos deram aos escritores de fofocas material interminável. Teóricos da conspiração afirmam que sua morte bizarra e trágica em um acidente de carro foi mais do que apenas uma reviravolta do destino. Foi uma mensagem dos Illuminati para outras estrelas rebeldes. Imagens de Mansfield usando joias satânicas e abraçando tabus alimentaram manchetes de tabloides e especulações na internet décadas depois.
após sua morte. Ela estava genuinamente fascinada pelo ocultismo ou apenas cultivava essa imagem para publicidade? De qualquer forma, Jayne Mansfield tornou-se um símbolo duradouro de como a era dourada de Hollywood misturava glamour, perigo e histórias sussurradas de sociedades secretas. Elizabeth Taylor. A beleza, o talento e os intermináveis casamentos de Elizabeth Taylor, que sempre chamavam a atenção, a tornaram realeza de Hollywood, mas também um alvo para rumores sobre os Illuminati. Seus laços com os homens mais poderosos do mundo, desde magnatas do cinema até políticos, a mantiveram no centro das fofocas da sociedade de elite. Fãs e teóricos apontam para sua coleção extravagante de joias, inclinação para o segredo e habilidade incomum de permanecer em destaque por décadas como sinais de que ela tinha conexões internas com algo maior. Sua vida realmente se cruzou com círculos de poder ocultos de Hollywood? Ou ela era simplesmente a sobrevivente definitiva em uma indústria implacável? Taylor sempre deixava a imprensa em dúvida, e seu charme enigmático faz com que seu nome apareça toda vez que surge uma nova teoria sobre os governantes secretos de Tinseltown. Elvis Presley. Elvis Presley mudou o mundo com sua música, mas sua lenda só cresceu após sua morte, graças a intermináveis especulações ao estilo Illuminati. Alguns apontam para suas joias e trajes de palco, adornados com símbolos ocultos, como prova de que ele era mais do que apenas o rei do rock and roll. Outros citam reuniões secretas em Memphis, uma fascinação pela numerologia e os intermináveis rumores de que Elvis está vivo como evidência de que ele fazia parte de uma cabala de elite. Alguns até dizem que ele forjou sua própria morte com a ajuda da sociedade secreta. A influência de Elvis era tão vasta e sua saída tão misteriosa que ele continua sendo um dos alvos favoritos da América para teorias sobre fama, controle e o aperto de mão secreto definitivo. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick fez filmes para a eternidade e deixou enigmas visuais suficientes para manter os fãs de conspirações ocupados por toda a vida. Após a estreia de De Olhos Bem Fechados, rumores explodiram de que Kubrick havia exposto sociedades secretas da vida real e seus rituais. Desde as máscaras assustadoras até os convites codificados, cada cena foi analisada em busca de significados ocultos. Alguns acreditam que a morte prematura de Kubrick, pouco antes do lançamento do filme, não foi coincidência alguma. Ele foi silenciado pela própria elite que retratou na tela, ou foi tudo um delírio febril de fãs obcecados por filmes. O notório segredo de Kubrick e seu gênio para o subtexto garantem que seu nome esteja sempre em pauta quando se discute a Illuminati da vida real de Hollywood. David Bowie. David Bowie nunca seguiu as regras. E suas personas, em constante mudança, letras enigmáticas e fascinação aberta pelo ocultismo, fizeram dele um alvo para fofocas sobre sociedades secretas. Bowie fez referência à Cabala, Aleister Crowley e simbolismo esotérico tanto em entrevistas quanto na arte dos álbuns. Músicas como Quicksand e Station to Station estão repletas de acenos ao conhecimento arcano. Alguns teóricos da conspiração insistem que Bowie estava sinalizando afiliações secretas, especialmente à medida que sua arte se tornava mais experimental. Será que Bowie era realmente um homem das estrelas conectado a algo cósmico e clandestino, ou apenas um brilhante provocador sempre um passo à frente de seu público? A linha entre mito e mensagem só aumenta sua lenda. Michael Jackson. A transformação de Michael Jackson de estrela infantil para rei do pop foi tão espetacular e cheia de reviravoltas pessoais que rumores sobre os Illuminati se tornaram parte de sua narrativa pública. Cada vez que ele revelava um novo personagem ou videoclipe, os fãs encontravam símbolos ocultos e avisos codificados sobre manipulação da indústria. As letras de Jackson sobre paranoia e fama eram exploradas em busca de pistas. Quando sua vida pessoal se tornou material de tabloides, teóricos da conspiração afirmavam que ele estava lutando contra as mesmas sociedades secretas que o construíram. Sua morte repentina e chocante apenas aprofundou a mitologia. Michael era um peão, um rebelde ou um denunciante das elites mais poderosas do mundo. A fábrica de boatos nunca vai parar de girar. Sam Cooke. Sam Cooke não era apenas uma voz suave. Ele foi um pioneiro. Como um dos primeiros grandes artistas negros a controlar seus próprios direitos musicais e desafiar os contratos exploradores da indústria, Cooke estava sempre ultrapassando limites. Mas quando sua vida foi interrompida de forma bizarra e violenta em um tiroteio em um motel em 1964, teorias da conspiração surgiram quase instantaneamente. Como alguém no auge de sua fama, com tantos inimigos em altos cargos, poderia morrer tão repentinamente e em circunstâncias tão obscuras? Alguns afirmavam que Cooke estava prestes a expor práticas corruptas da indústria ou a tomar medidas que abalariam o status quo, colocando-o diretamente na mira de uma elite oculta. Os detalhes nunca se encaixaram completamente e isso só tornava os rumores mais tentadores. Howard Hughes. Howard Hughes foi o enigma original de Hollywood, magnata, aviador, magnata do cinema e, eventualmente, recluso paranoico. Durante seu auge, Hughes controlava grandes estúdios e socializava com estrelas e políticos, o que alimentava histórias de que ele fazia parte de círculos de elite manipulando
em Hollywood e em Washington. À medida que suas excentricidades aumentavam, vivendo em andares de hotéis isolados, emitindo comandos através de notas envoltas em lenços e desaparecendo por anos, a máquina de conspiração entrou em alta velocidade. Estaria ele fugindo de inimigos ou simplesmente se escondendo com conhecimentos perigosos demais para revelar? Rumores abundavam de que Hughes financiava projetos secretos do governo, protegia segredos de alto nível e talvez até orquestrasse escândalos para manter os outros na linha. Alguns especulavam que seu recluso era uma fachada, protegendo-o de represálias por parte de uma sociedade secreta cujos segredos ele ameaçava expor. Quando Hughes morreu em 1976, seu patrimônio era um labirinto de falsificações e testamentos falsos, adicionando outra camada ao mito. Se ele era um mestre das marionetes ou um alvo, Hughes permanece uma figura imponente nos anais do segredo de Hollywood. Sua história um modelo para todos os rumores de bilionários excêntricos que se seguiram. Para aqueles que veem as mãos dos Illuminati em toda parte, a sombra de Hughes ainda é imensa. Shirley Temple. Shirley Temple é o rosto da inocência infantil, mas por trás dos cachos e covinhas, a fábrica de boatos nunca parou de girar. Ela começou a se apresentar com apenas 3 anos de idade, catapultada para o estrelato global por uma indústria cinematográfica desesperada por esperança durante a Grande Depressão. Mas a carreira de Temple, há muito tempo, está envolta em histórias de controle, manipulação e agendas codificadas de Hollywood. Alguns teóricos da conspiração argumentam que ela foi uma das primeiras estrelas infantis programadas, com cada movimento ditado por poderosos chefes de estúdio e manipuladores invisíveis com influência de longo alcance. Seus filmes, repletos de temas adultos estranhos e coreografias complexas, às vezes são considerados como contendo mensagens secretas destinadas à elite de Hollywood. Como adulta, Temple deixou a atuação para a diplomacia, uma mudança que alguns chamaram de outra fase em seu suposto preparo por interesses poderosos. Embora não haja evidências credíveis de envolvimento dos Illuminati, as teorias persistem, alimentadas pela ideia de que uma estrela tão grande não poderia ter surgido ou sobrevivido sem apoio do topo. Quer fosse uma marionete, uma prodígio ou simplesmente a maior sobrevivente de Hollywood, a carreira de Shirley Temple ainda é analisada por aqueles que veem sombras por trás de cada holofote. Greta Garbo. Greta Garbo foi a rainha original do mistério de Hollywood. Famosa por sua beleza hipnotizante e presença magnética na tela, Garbo capturou a imaginação de públicos em todo o mundo e depois surpreendeu a todos ao se afastar no auge de sua fama. Sua aposentadoria repentina no início da década de 1940 desencadeou décadas de especulação. Por que uma das mulheres mais desejadas e poderosas do cinema desapareceria da vida pública? Alguns dizem que ela ficou desiludida com a superficialidade de Hollywood, mas outros sussurram sobre sociedades secretas e acordos de bastidores. Será que Garbo sabia demais ou estava se protegendo do lado mais sombrio da indústria? Seu exílio autoimposto em Nova York foi envolto em segredo, alimentando rumores de que ela se juntou ou foi protegida por um grupo de elite que valorizava seu silêncio. A própria Garbo raramente dava entrevistas e nunca explicou sua decisão, o que apenas aumentou o mistério. Se ela estava simplesmente cansada da fama ou fugindo de algo mais sinistro, o mistério de Garbo perdura. Para os teóricos da conspiração, ela é a prova de que, em Hollywood, os maiores segredos são às vezes aqueles que desaparecem bem diante dos seus olhos. Orson Welles. Orson Welles não era apenas um gênio criativo. Ele era um provocador que adorava causar controvérsia. Sua inovadora transmissão de rádio de Guerra dos Mundos em 1938 convenceu milhares de americanos de que uma invasão alienígena estava em andamento, mostrando o poder da mídia para moldar a realidade. Com Cidadão Kane, Welles mirou nos magnatas da vida real por trás das manchetes, explorando temas de poder, segredo e manipulação. À medida que sua carreira progredia, a fascinação de Welles por mágica de palco, ilusão e narrativas codificadas só aumentava. Teóricos da conspiração há muito se perguntam se Welles era mais do que apenas um observador. Ele estava expondo verdades ocultas sobre a mídia ou enviando sinais para aqueles que estão por dentro. Histórias até surgiram de que os filmes de Welles continham avisos sutis sobre as forças de elite que moldam Hollywood e os eventos mundiais. Seja ele um denunciante, um mestre das marionetes ou simplesmente um homem que amava o jogo das sombras, a lenda de Orson Welles é construída sobre uma base de intriga. Para aqueles que veem influência dos Illuminati na indústria do entretenimento, Welles continua sendo um mestre contador de histórias que dançava na beira de cada boato. Mae West. Mae West foi a original transgressora de limites de Hollywood.
ousada, atrevida e sempre no controle de sua imagem. Ela alcançou o estrelato com seu humor afiado e libertação sexual, rapidamente se tornando alvo de rumores de que ela circulava em círculos poderosos e secretos. Festas, sua coleção de amigos influentes e sua incrível capacidade de prosperar em várias eras de Hollywood mantiveram os boatos circulando por décadas. Alguns afirmavam que ela tinha acesso a uma rede de elite de chefes de estúdio e magnatas, um círculo íntimo que agia como uma espécie de Illuminati à moda antiga, puxando as cordas por trás dos maiores negócios de Tinseltown. West também era atraída pelo misticismo, cercando-se de videntes, espiritualistas e outros personagens que alimentavam histórias de rituais codificados nas colinas de Hollywood. Será que Mae West era simplesmente mais inteligente e astuta do que suas rivais? Ou ela realmente tinha acesso interno às alavancas do poder? Como ela uma vez brincou, já estive em mais colos do que um guardanapo, mas por trás de cada piada havia um toque de segredo conhecedor. A recusa de West em se submeter ao sistema de Hollywood e sua habilidade para sobreviver a escândalos a tornaram uma lenda duradoura. Até hoje, ela é vista tanto como um ícone feminista quanto, para alguns teóricos da conspiração, uma mulher que jogou e possivelmente superou o clube secreto mais poderoso de Hollywood.